Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa jornada, onde eu, do lado de cá, vou ajudar você a treinar a sua mente um pouquinho mais para crescer. Aqui hoje eu quero compartilhar com você uma história que a minha mãe falava quando eu era pequena, até cansar. E que, sinceramente, eu nunca dei atenção, até que eu comecei a parar para olhar um pouquinho mais e entender que não é que ela tinha razão. E pode ser que hoje você pare também para pensar um minutinho e lembre que a sua dizia a mesma coisa ou alguém próximo dizia alguma coisa parecida e que só hoje é que as coisas fazem sentido. Tá curioso para saber, né? Pois então fica comigo que eu vou te falar um pouquinho mais sobre o que ela cansava de falar de mim. Só que antes de falar o que ela falava, eu preciso dizer como eu era, tá? Quando eu era jovenzinha lá, pequenininha lá, meu negócio era muito praticidade. Quanto mais as coisas fossem práticas para mim, melhor. Só que na época da infância, eu era aquela criança que era líder. Então eu gostava de juntar a meninada, poder brincar, poder correr. E eu lembro que é engraçado que, conversando outro dia com umas primas minhas, né? Elas falavam assim: Morgana, você era muito mandona. Você mandava na gente, você pegava a gente e organizava a coisa toda. Falava quem era do time A, quem era do time B. Então era muito engraçado, porque hoje em dia eu vejo assim você e eu lembro como que você era lá atrás no passado. E é de verdade, eu era assim mesmo, sabe? Eu era mais líderzinha. E nessa época, eu lembro que eu era de tão prática, eu gostava das coisas assim de modo muito simples. Então, eu gostava de andar com o pé no chão, cabelo solto não, né? Amarrado de rabo, porque o cabelo era grande, né? O quanto menos coisa me atrapalhando, melhor. Minha mãe dizia pra mim assim: Morgana, minha filha, anda igual a menina, vai vestir uma saia, vai vestir um sapatinho, solta esse cabelo, passa um batom. E eu, nem de tipo nenhum, sem chance, não quero. E eu confesso que eu falava com ela na época assim: mãe, para com isso, bobagem é essa, parada, bobagem é essa. Eu não quero fazer isso. E eu relutava. Eu só usava quando ela literalmente me obrigava. Só que aí depois, a vida vai passando, as coisas vão acontecendo, a gente vai evoluindo, a mentalidade vai amadurecendo também. E aí, depois de muito tempo, eu comecei a acordar para as possibilidades de quem eu era. E comecei a lembrar e cuidar também da minha imagem, né? Do meu visual, das coisas que eu uso, das minhas roupas e tudo mais. E aí eu comecei a lembrar que lá atrás, quando eu ainda era muito menininha, ela me incentivava a andar na linha, a vestir uma coisa bacaninha, a ser menina de verdade, né? E pra mim naquela época não tinha o menor valor, mas pra ela era algo muito importante. Agora, por que eu tô contando pra você isso? Porque pode ser que você, vivendo o desafio que você vive, vivendo as questões que você tem aí na sua mente, né, que muitas vezes te travam de ir além, pode ser que você esteja esquecendo que lá atrás, no passado, tinha alguém que te incentivava, alguém que te apoiava, alguém que muitas vezes até te insistia, querendo que você fizesse mais as coisas, e você não foi fazendo, foi deixando de lado, porque não era importante pra você. Só que hoje você talvez sinta falta disso. Então eu quero voltar e eu quero te incentivar a recordar quem são essas pessoas, a recordar o que essas pessoas diziam pra você lá atrás, que hoje faz sentido, a recordar talvez e a assumir pra sua vida aquela postura que você foi quando você era pequeno. Talvez você tenha sido como eu, líder, ou talvez não, talvez você tenha sido aquela pessoa que sempre foi agregadora, né? Trazia as pessoas pra próximo de você. Não importa, o grande detalhe é que quando nós paramos pra olhar lá atrás para quem éramos quando éramos criança, nós começamos a entender algumas coisas e começamos a perceber que algumas coisas hoje em dia fazem sentido. E talvez para as coisas acabarem de se organizar, talvez para as coisas começarem a entrar no eixo de verdade, esteja faltando para você aí começar a parar e relembrar quem verdadeiramente você é. Você já sabe que do lado de cá, né, você tem uma amiga, mas mais que uma amiga, você tem uma mentora ajudando você a treinar a sua mente para crescer. Então convido você a parar e olhar quem foi aquela pessoa que me incentivou. Hoje, aqui nessa nossa história, quem me incentivou a cuidar muito dessa aparência, do visual, para entender um pouquinho mais quem eu era, foi a minha mãe. Ela sempre foi uma grande incentivadora. E hoje as pessoas dizem, né, nossa, eu adoro ver você falando, mas o que eu sou, eu agradeço muito as bases que eu tive, mãe e pai. E nesse caso aqui hoje, especialmente, é um incentivo que muitas vezes era até chato da parte dela. Então eu convido você a parar, a refletir, observando quem eram as pessoas que lá atrás te incentivavam.
E olhe para os seus desafios hoje pensando, talvez, apenas talvez, hoje você tenha que resgatar a essência daquela criança que estava lá e tá aí dentro de você, ó, bem guardadinha. Eu espero que esse tema tenha feito sentido pra você. Se te fez recordar o passado ou lembrar o nome daquela pessoa, comenta aqui embaixo. Eu adoro ouvir você falar comigo. Quando você me diz alguma coisa, quando você marca um amigo, comenta aqui embaixo. Eu entendo que esse conteúdo é relevante. E o que eu faço? Faço mais conteúdos como esse. Eu espero então que faça sentido. E a gente se vê então no nosso próximo episódio.